Já quero convidar você para abrir a sua Bíblia, você que pode, você que está num lugar aí apropriado. E você pode abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Hoje nós estamos trazendo um tema, o juízo final. O tema aí desse propósito, essa campanha é o dia do livramento, o grande livramento. Nós sabemos que o livramento, quem dá é só o nosso Senhor. Então hoje nós iremos aprender esse grande livramento que receberá aqueles que permanecerem fiéis. Aqueles que viverem em Cristo, forem verdadeiros, sinceros. Então nós também receberemos, eu acho que esse é o maior livramento de todos, que o Senhor ele pode nos proporcionar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Você que já achou aí o título, o subtítulo aí da sua Bíblia está escrito o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o tema juízo final ele é conhecido como o julgamento do grande dia do trono branco. Ou, por alguns, como o julgamento final. E hoje nós vamos falar sobre esse juízo, sobre o julgamento final que acontecerá naquele grande dia que o Senhor unirá a humanidade para julgar diante do trono branco. Quando se fala em juízo, se fala em justiça, se fala em sentença. Quando se fala em juízo, não tem como nós não imaginarmos um juízo que vai ser feito com justiça. Ok? O julgamento quer dizer é uma audiência, é uma decisão, é um decreto que vai ser estipulado naquele dia. Então haverá um juízo e após esse juízo, que será feito com justiça, haverá um decreto, haverá uma sentença, haverá um veredito. Quando se fala em final, nós vemos que é o último, o término, o fim, o ômega, a conclusão, é o juízo final, é o último julgamento, é a última coisa. Quando se fala em grande, é a imensidão, a grandeza, amplo, extenso. Quando se fala do grande trono branco, se fala de uma imensidão, algo inexplicável. Quando se fala em trono, se fala de autoridade, poder, reinado. Se fala de majestade. E quando se fala de trono, não tem como não lembrar do nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala de branco, é porque o branco significa alvo, imaculado, pureza, santidade, clareza. E o Senhor hoje, ele quer hoje trazer para nós acontecimentos, o que irá acontecer nesse grande dia do trono branco. Existem 3 visões escatológicas que nós sempre falamos quando falamos de arrebatamento, quando falamos de vinda de Jesus e quando falamos de trono branco e de tribunal de Cristo. Ok? E uma dessas visões é a visão pós-tribulacionista, que crê que Jesus ele virá antes da grande tribulação. Jesus virá para buscar a sua noiva antes da grande tribulação. Tem a visão também mesotribulacionista, que crê que Jesus virá no meio da grande tribulação, a grande tribulação,
a Bíblia vai dizer que é 7 anos, né, que acontecerá, 3 anos de falsa paz, onde o anticristo irá reinar nessa terra, e logo depois desses 3 anos e meio, quando eles disserem a paz entre nós, a Bíblia diz, virá sobre eles repentina destruição. E será 3 anos e meio sobre a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então temos aí a grande tribulação. E tem pessoas que crê, os mesotribulacionistas, que a igreja vai passar pelo início da grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando, a igreja ainda estará aqui na terra. E tem a visão pós-tribulacionista, que eles creem que a igreja vai passar nessa terra a grande tribulação, vai sofrer a ira de Deus, vai sofrer aqui na terra, e depois da grande tribulação, Jesus vai vir para buscar a sua noiva. Essas são as 3 visões mais clássicas, ok? Que nós aprendemos até mesmo a teologia, ela nos ensina e nos mostra. Nós vemos no livro de Apocalipse, irmão, que a igreja ela será arrebatada antes do período de 7 anos do reinado do anticristo, da grande tribulação. Quer dizer, isso nós cremos, nós que somos pré-tribulacionistas, nós cremos que antes da grande tribulação, Jesus vai vir livrar a sua noiva. Nós estaremos com Cristo lá na glória. Antes do anticristo reinar aqui na terra, nós estaremos lá no trono, lá no tribunal de Cristo, que é diferente. Nós vamos falar agora, daqui a pouco, sobre o tribunal de Cristo, que é diferente do trono do grande juízo do trono branco. Estaremos lá nas bodas do Cordeiro com o Senhor, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação na terra, a igreja estará com Cristo lá na glória. Porém, independente, irmão, se Jesus ele vai vir antes da tribulação, ou no meio da tribulação, ou pós-tribulação, o importante é nós estarmos preparados. Se Jesus vier hoje, nós precisamos ter certeza para onde nós iremos. Então, nós precisamos estar preparados. Não importa se Jesus vai vir antes, no meio, depois. Importa que quando ele vir nos chamar, nós possamos ouvir a sua voz e dizer, Senhor, eis-me aqui. E habitar com ele na eternidade para todo sempre. Ok? Nós vemos que quando se fala em igreja, no livro de Apocalipse, nós vemos as 7 cartas à igreja da Ásia, escrita ali por João, na ilha de Patmos, revelada pelo próprio Jesus. E nós vemos que até o capítulo 3, no versículo 22, é falado sobre a igreja, da igreja na terra. Porém, depois do capítulo 3, do versículo 22, nós não vemos mais falar de igreja. A igreja só vai aparecer pela última vez, lá em Apocalipse, capítulo 18, versículo 24, quando ela já está com Cristo na glória, reinando. Então, quer dizer, a igreja militante é aquela igreja que está na terra ainda, que está militando. Então, essa igreja militante está aqui ainda, mas quando nós estivermos com Cristo, lá na glória, seremos a igreja triunfante. Estaremos triunfando com Jesus lá na glória. Porém, vamos falar a respeito hoje do último julgamento, né? Do julgamento aonde Jesus ele previu, aonde os discípulos apóstolos pregaram sobre o julgamento. Nós vemos em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus falando que tudo irá passar nessa terra, tudo é vaidade. Mas ele diz assim, os céus e a terra irão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus ele deixou claro que tudo nessa terra passará, menos a sua palavra. Olha a importância da palavra de Jesus. Olha a importância de você conhecer essa palavra. Porque tudo nessa terra vai passar, mas as palavras de Deus não. Olha a importância de nós termos o conhecimento, precisamos ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Uma certa feita, chegaram até João, os discípulos, e disseram assim, se ele veio nos julgar, se o Senhor veio nos julgar, e Jesus disse, não vim julgar, eu vim salvar aquele que se havia perdido. Porque vós já tem quem vos julgue, a minha palavra há de julgar vocês.
Você já tem alguém que vai julgar a vida de vocês, é a minha palavra. Já está aí com vocês. As minhas palavras hão de julgar. Olha que interessante. O juízo de Deus, ele acontecerá sobre a terra e iniciará na abertura dos 7 selos. Então, como nós falamos, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, irá abrir os 7 selos, as 7 trombetas irão tocar, e Deus derramará as 7 taças da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que ficarem aqui na terra, que por algum motivo rejeitaram Jesus, que por algum motivo escolheram viver nessa terra sem Jesus, eles enfrentarão, né, a ira do Cordeiro. As taças, né, dessa ira descerá nos dias da grande tribulação. E aonde acontecerá isso? Você pode estar dizendo, acontecerá nos ares, porque a Bíblia diz que os primeiros céus e as primeiras terras, elas deixarão de existir. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Né? Então nós vemos aí que isso acontecerá. Né? Acontecerá nos ares. O Senhor, né, vai ali já vencer os seus adversários. Acontecerá nos ares. A trombeta soará. Deus, o sol não terá mais o seu brilho, porque o próprio Deus, ele será a nossa luz. Isso é o que a Bíblia diz. Quem serão os réus no dia do trono branco? São os mortos, grandes e pequenos. São aqueles que têm uma posição elevada, são aqueles que os governantes, são os governadores, os presidentes, são aquelas pessoas de maiores patentes do Brasil, do mundo, são aquelas pessoas grandes e pequenos, tanto esses como aqueles que trabalham humildemente na roça, humildemente ali no canavial, aquelas pessoas mais simples. Então, os grandes e pequenos estarão lá, estarão como réus. Ok? Efésios capítulo 2, versículo 1 está dizendo: todas as pessoas que estão mortas em seus pecados, independente das suas obras. Tem pessoas que vão ter muitas obras, mas estão mortas em seus pecados. Elas estarão lá para ser julgadas no dia do trono branco. Qual a diferença, irmão? Eu já ouvi dizer que todos estaremos lá para ser julgados no trono branco. Não, não todos. Somente os filhos da desobediência. Somente aqueles que negarem a Jesus estarão lá naquele dia para serem julgados. Nós, que somos a igreja de Cristo, Jesus, ele deixou uma promessa em Apocalipse, lá nas cartas, dizendo que aquele que vencer, assentar-se-á comigo no trono do meu Pai. E nós estaremos naquele dia lá no trono branco, sim, não para sermos julgados, mas para julgar. Nós estaremos lá como o corpo de Cristo e Cristo como a cabeça da igreja. Nós se assentaremos no trono para julgar, como Paulo vem nos ensinando e dizendo em Efésios. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Vós não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, e até os anjos caídos vós irão julgar. Nós estaremos lá no trono branco para julgar, não para ser julgados. Trono branco, o julgamento final será para os filhos da desobediência. Porque depois do julgamento haverá uma sentença que nós vamos falar daqui a pouco. E Jesus não vai tomar o culpado pelo inocente, nem o inocente pelo culpado. Todos que serão condenados saberão por que estão indo, porque irão sofrer o dano da segunda morte. Nós estaremos lá sim. Mas, irmãos, e o tribunal de Cristo? Por que a diferença? Porque o tribunal de Cristo é só para os salvos. Condenados não vão estar no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, nós estaremos lá para receber o nosso galardão. Receber o galardão das nossas obras, que irão passar pelo fogo, e aquelas obras que passarem pelo fogo e subsistirem, nós seremos recompensados e galardoados naquele dia. Porém, as obras que passarem pelo fogo e forem destruídas, nós não seremos galardoados. E que obras são essas? São aquelas obras que você faz com a mão direita e quer que a esquerda saiba. São aquelas obras que você faz para se aparecer.
São aquelas obras que você faz para ter o reconhecimento do homem. São aquelas obras que você faz para poder você ter nome, popularidade, fama. Então, quando você faz isso, a sua obra naquele dia, ela passará pelo fogo e você já recebeu a sua recompensa aqui na terra. Então, a sua obra naquele dia você não receberá galardão. As obras que você será galardoado no céu, aquelas obras que você fez com a mão direita e não deixou que a esquerda veja. São aquelas obras que você fez de coração, que você fez sem nenhum interesse, simplesmente com o propósito para engrandecer o nome do Senhor. Toda obra que você fizer para o nome do Senhor ser glorificado, com certeza você será galardoado lá no céu. Porque o Senhor diz assim, que aqueles que seguem ao Senhor, precisa que eles creem que Deus exista e é galardoador daqueles que o buscam. E o Senhor diz assim, o meu galardão está comigo, Jesus diz, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, que as nossas obras venham ser obras dignas de arrependimento. Que tudo que nós viemos fazer venha ser para a glória de Deus, venha ser para o nome do Senhor ser glorificado. Como João Batista diz, que eu venha diminuir cada dia mais e o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, mas que o Senhor apareça cada dia mais. E o Senhor venha ser honrado e glorificado, porque Ele é o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E para haver um tribunal, haverá um juiz. E quem será esse juiz? A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele deu poder para o seu filho. Ele deu poder total para o seu filho. O Senhor Jesus, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tiago vai dizer que esse juiz, ele já está à porta. Tiago vai dizer, o juiz já está voltando. Ele já está à porta, te prepara. Porque ele disse, Tiago também, que só existe um juiz. Ele está dizendo, não existe outro, só existe um juiz. E esse juiz, naquele dia, ele virá para salvar, para salvação e para condenação. A Bíblia vai dizer em 1 João, que João vai dizer que hoje Jesus é o nosso advogado. Ele vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas se você, porventura, pecar, saiba que você tem um advogado fiel diante ao Pai no céu. Jesus Cristo justo. Hoje, Jesus está como nosso advogado. Hoje ele está julgando a nossa causa, nos justificando, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas naquele dia, ele não será mais advogado. Naquele dia, ele estará como juiz, para julgar com justiça, com vara de ferro as nações. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que está escrito que esse juiz, ele é chamado de fiel e verdadeiro, e que julga com justiça. Atos capítulo 17, versículo 31 está dizendo, há determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Nós vemos Lucas escrevendo aqui em Atos, dizendo assim, ei, haverá um dia, esse dia chegará, você acreditando ou não, você crendo ou não, esse dia acontecerá, esse dia virá, a qual o juiz ele julgará com justiça o mundo. Quando fala o mundo, está dizendo a humanidade. Por meio de Cristo, que Deus o destinou, com certeza, dando uma certeza, como? Dizendo que ele é o único juiz, o ressuscitando dos mortos. E Paulo vai dizer, aquele que morrer com Cristo, ele também será ressuscitado com Cristo naquele último dia. Então, Jesus ressuscitou o seu Filho dos mortos através do Espírito Santo para mostrar, ele é o juiz, ele julgará a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Eu quero ler aqui com vocês. Apocalipse capítulo 16, versículo 17, que diz assim, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Naquele dia muitas pessoas vão dizer isso,
né? Quem poderá suportar a ira do Cordeiro? Quem poderá suportar a justiça do Cordeiro? Nós vemos ali, irmãos, que esse juiz, ele morreu como cordeiro, mas ele, como juiz, ele virá como leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo através do seu sacrifício. Ele estará lá julgando. Quais são os critérios que Jesus irá julgar, irá usar para julgar a humanidade? Daniel capítulo 7, versículo 10, nos mostra que os livros que serão abertos, quais são esses livros? Como nós vemos aqui no texto inicial, que abrirão os livros e abrirá o livro da vida. Que livros são esses? A Bíblia Sagrada vai dizer que lá no céu há um livro da consciência, e esse livro da consciência será aberto naquele grande dia. O livro da natureza será aberto também naquele grande dia, Salmo 19, 1, 4. O livro da consciência está em Romanos capítulo 2, versículo 15. Será aberto também o livro da lei, Romanos capítulo 2, versículo 12. O evangelho será aberto, Romanos capítulo 2, versículo 16. O livro da memória, capítulo 16, versículo 25 de Lucas. O livro das obras será aberto, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E após será aberto o livro da vida, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Todos esses livros serão abertos naquele grande dia. Porém, além desses livros, serão abertos os 66 livros da Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, nós seremos julgados segundo essa palavra, que é fiel, viva, eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois fios, que penetra na divisão da alma, do espírito, da medula, das células e medulas, que somente ela tem poder de discernir a intenção do coração do homem. Essa palavra vai ser aberta. Esse livro, 66 livros, essas pessoas que estarão ali para ser julgadas, serão julgados no que está escrito no livro. Não adianta muito chegar lá para ser, mas me falaram isso, disse que isso não tem nada a ver, disse que isso não tinha problema. Aí Jesus vai dizer assim, mas o que está escrito no meu livro? O que está escrito na minha palavra? Precisamos andar a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos viver a palavra, irmão. Porque sobre ela nós seremos, as pessoas ali serão julgadas. E nós estaremos lá para julgar. E quem julga, ele precisa ser conhecedor daquilo que ele está julgando. Precisamos conhecer a palavra. Então nós vemos aqui que esses livros serão abertos e logo após será aberto o livro da vida. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que aquele que não for achado escrito o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. O lago de fogo, irmão, é a segunda morte. Jesus disse lá para uma das igrejas da Ásia, aqueles que vencerem, eu os livrarei do dano da segunda morte, que é a morte eterna. Mas a Bíblia diz assim, que aqueles que não estiverem escrito o nome no livro da vida é porque negaram Jesus aqui na terra. Não têm direito da herança, porque rejeitaram tão grande salvação. E esses serão lançados lá no lago de fogo, que não foi preparado para o homem, foi preparado para Satanás e seus demônios desde a fundação do mundo. Mas para todos aqueles que negam a Jesus, que preferem viver a sua vida segundo as suas vontades, o seu ego, segundo o seu querer, aqueles que escolhem viver a sua vida segundo o seu eu, o seu querer. Não vive o querer de Deus, não preferem viver sem Cristo nessa terra. Infelizmente, a eternidade ele também passará sem Cristo, nesse lugar chamado Lago de Fogo. E a Bíblia diz que o Lago de Fogo ele é tão grande que a Bíblia diz que o inferno será lançado dentro do Lago de Fogo. Muitas pessoas não pregam mais sobre o inferno. Muitas pessoas até mesmo nem acreditam mais no inferno. Mas Jesus, quando ele veio no seu ministério, ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele diz que o inferno é real. O inferno ele existe. E todas as pessoas que morreram sem Cristo estão lá, somente aguardando o grande dia do trono branco, para serem lançados no lago de fogo para condenação eterna. Nós vemos aqui, em João capítulo 12, versículo 48, Jesus ele disse
que a palavra que vos tenho pregado o julgará no último dia, confirmando que é a palavra que nos julgará, que julgará esse povo. Qual é a sentença para aqueles que estiverem no dia do trono, no trono branco, para serem julgados? Qual a sentença que será decretada? Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E Jesus vai dizer em Marcos capítulo 9, versículo 48, esse lago de fogo é um lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Tem muitas interpretações sobre esse texto, dizendo que o bicho que nunca morre é o diabo. Naquele dia a morte será exterminada, no dia do lago de fogo a morte será aniquilada. Não existirá mais morte, porque o tormento, Jesus disse que será eterno. Nós vemos muitas pessoas aí pregando o aniquilacionismo, dizendo, não, Deus vai deixar a pessoa sofrendo e vai aniquilar aquela pessoa. Essas pessoas estão chamando Jesus de mentiroso. Essas pessoas estão dizendo, não, Jesus mentiu quando disse que o tormento é eterno, que o tormento é para sempre. Porque Deus não é tão ruim assim para deixar alguém lá queimando no fogo eterno para sempre. Deus não é tão ruim, não é tão malvado para fazer isso. O fogo ele vai ficar lá, quando você põe algo no fogo, ele fica, mas deixar por muito tempo ele é destruído, ele é aniquilado. Isso é o que vai acontecer com as pessoas que foram lançadas lá. E não é. Jesus diz que o juízo será eterno, a condenação será eterna. Aqui nós vemos que quando Jesus diz que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, existe uma interpretação de alguns teólogos e eruditos dizendo que Deus jamais lançará no lago de fogo a sua imagem e semelhança. Da mesma forma que nós, quando estivermos com Cristo, receberemos um corpo glorificado, um corpo de glória, naquele grande dia, quando aquelas pessoas que forem condenados forem lançados no lago de fogo, Jesus tirará deles a imagem e semelhança de Deus. E eles também receberão corpo de bichos, de animais. E muitos teólogos dizem assim, eles sofrerão eternamente. Não a imagem e semelhança de Deus, mas da mesma forma que nós receberemos um corpo de glória para ir morar com Cristo eternamente. E Deus já não lançaria a sua imagem e semelhança nesse lago de fogo. Diz que essas pessoas que forem lançadas no lago de fogo se tornarão em bichos. E elas nunca morrerão, o bicho nunca morre, quer dizer, eles não morrerão. Por quê? Porque o fogo nunca se apaga e a morte não vai existir mais. O tormento é eterno. Nós vemos também em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Porém, Jesus disse, em Mateus 25, 46, uns irão para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Então, Jesus, em várias passagens da Bíblia, vai falar sobre o tormento eterno. Então, o tormento é eterno. Por que eu quis trazer esse ensinamento hoje aqui? Porque nós vemos que o maior livramento de Deus para a nossa vida, irmão, é o livramento. O Senhor tem nos livrado nos dias de hoje de muitas coisas, de acidente, de bala perdida, nos livra de enfermidade, nos livra das armadilhas do diabo, nos livra do mal. Mas o maior livramento de Deus é nos livrar da condenação eterna. O maior livramento que Deus pode nos dar é nos livrar desse grande dia de estar aqui e sofrer ali a grande tribulação. Porque enquanto muitos estiverem aqui na grande tribulação, sofrendo a ira do Cordeiro, aqueles que vencerem, que receberem esse grande livramento, estarão lá nas bodas do Cordeiro, lá no céu, participando ali, sendo servido pelo próprio Jesus. O Senhor Jesus nos servirá nesse banquete. Nós passaremos no tribunal de Cristo para receber os nossos galardões. Estaremos com Cristo lá na glória, enquanto toda a destruição estiver acontecendo na terra. Aquele que vencer estará com o Senhor no céu. Esse é o maior livramento. O Senhor nos livrou já da morte para a vida. Porque aquele que está em Cristo não morre mais.
Aquele que está em Cristo não tem medo mais da morte, porque a morte para ele é só uma transição para uma vida melhor com Cristo na glória. E para encerrar essa mensagem, eu quero contar uma história que houve de 3 irmãos. 2 irmãos foram pregar o evangelho lá na Síria. E lá na Síria era proibido pregar o evangelho. Pegaram esses irmãos e deceparam ele, cortaram a cabeça desses 2 irmãos que estavam pregando o evangelho na Síria. E eles foram mortos. E aí foi ali algo que foi notificado ali para todo mundo. E uma jornalista foi entrevistar o irmão desses 2 homens que foram decapitados. E ela foi entrevistar aquele moço, dizendo: olha, aconteceu isso, e como é que você está se sentindo, né? O que passa na sua cabeça, está sentindo pelo que aconteceu? E aquele homem disse assim: eu estou muito feliz. E a jornalista, não entendendo, disse assim: como assim você está muito feliz? Seus 2 irmãos foram mortos, foram decapitados. E você está dizendo que está feliz? Me explica, que felicidade é essa? Ele disse assim: eu estou muito feliz, porque aqueles homens que mataram os meus irmãos acharam que estavam fazendo mal para eles. Mas, na realidade, eles só estavam antecipando o encontro dos meus irmãos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele simplesmente estava ali achando que estava fazendo mal, eles estavam fazendo bem, levando os meus irmãos para estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu estou muito feliz porque um dia eu estarei lá com eles também e eu o verei lá ao lado do meu Senhor lá no céu. Por isso que eu estou feliz. Quem tem Cristo já venceu a morte. Quem tem Cristo precisa saber que é salvo pela graça que é em Cristo Jesus. Quem tem Cristo sabe que já recebeu esse grande livramento, que é o livramento de passar a condenação eterna, juntamente com os homicidas, juntamente com os adúlteros, com os cães, com os feiticeiros, onde a Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus. Esses estarão tudo lá, os injustos, os ladrões, os invejosos, os caluniadores, os mentirosos, que são filhos do diabo. Esses estarão lá. E a Bíblia diz que os adúlteros, não entrarão no reino de Deus. Esses estarão lá. Só que nós não, nós estaremos com Cristo lá na glória. E esse é o maior livramento. Então guarda essa palavra no teu coração.